Tá o Dilma e o Campos Neto, mas também quero falar de Bolsonaro. No dia de ontem teve uma espécie de reunião, celebrar os 43 anos do PT. Não sei como é que quem celebra algo assim, mas enfim. O Dilma atacou Bolsonaro, falou diversos absurdos, voltou a falar em golpe, o que aconteceu com a Dilma, e as coisas que houve o Campos Neto, que no dia de ontem, eu fui lá no Roda Viva, quero comentar com vocês, quero falar da senhorita Gleisi Hoffmann também, entender muito poder dentro do PT. Depois quero falar sobre a Câmara, algumas coisas que estão acontecendo, algumas pautas que estão aí em discussão, que podem gerar problema para o desgoverno. Quero falar ainda sobre agenda internacional, na verdade algumas coisas que tem a ver agora muito mais com o empresariado internacional do que o próprio PT. Coloquei a foto ali só para lembrar, e se der tempo eu quero falar de agenda verde, Amazônia. E minha voz hoje tá meio fanha, meu nariz ontem estava atacado mais do que o normal, porque eu estou doente, né? Então vamos nessa. Vamos que vamos. Doente tô bem de boa, já é a segunda vez que eu pego a mesma doença. Vocês devem imaginar qual é, né? É aqui no carnaval. No carnaval você está protegido. No carnaval você não precisa de máscaras. Então tá de boa, né? Eu não tô pulando carnaval, então suspeitos, mas sim bandidos usam spray de pimenta para furtos em blocos no carnaval. Veja como se proteger de golpes. São as notícias do desgoverno. Tive o celular furtado na folia e agora? Sabe por que fazer? Eu trouxe essas notas junto com essa nota daqui também. Renata Silveira é furtada por menores de idade em shopping. Que adultos serão? Todas essas notas, quando você dá uma olhada nas redes sociais, as pessoas estão falando o seguinte: faz o L. Faz o L. Faz o L. As coisas estão chegando assim, né? Que estão chegando no ponto. Já chegaram em um determinado ponto que grande parte da população brasileira, assim, cara, eu não tô nem mais aí, deu problema, basicamente, né? Seguindo essa linha, a gente tá diante, assim, de diversos absurdos que acontecem todos os dias, que são coisas que você até o momento não viu o governo se preocupar. Qual programa apresentado pelo desgoverno para reduzir, né, sei lá, o roubo de celulares? Qual o plano do desgoverno para combater, né, reduzir os homicídios no país? Qual o plano do desgoverno para aumentar as apreensões de drogas? O que o desgoverno está fazendo no nome da segurança pública? Tem nada. Nada. Esse aqui também é o tweet do Leandro Narlock. Desta vez foi recorde. 5 minutos no bloco da Rua dos Pinheiros e cadê meu celular? Então, assim, segurança pública é um tema que ficou claro durante aí os últimos anos, que o Brasil afundou. Eu digo assim, os últimos anos, até os últimos 30 anos, o Brasil afundou mesmo. Chegamos no cenário de mais de 60 mil pessoas que estavam perdendo suas vidas de homicídios, e a primeira vez que a gente realmente vê assim, uma redução pra valer no governo Bolsonaro. Adianta falar? Não. A turma estava muito preocupada em salvar a democracia, seja lá o que isso seja na cabeça deles. Mas vamos continuar. Isso daqui é uma crise que vai se alastrar. Notícias como essa que envolvem segurança pública, todo dia todo mundo escuta alguma coisa. Todo dia. Mas não é normal, né? A turma aí do consórcio falar sobre isso. Agora, notícias assim, essas preocupam ainda mais. Diesel sobe 0,55% nos postos do Brasil na segunda semana de fevereiro. Atenção, radar fixo, limite 60. Mercado projeta inflação mais alta, PIB menor e aumento dos juros. Notícia de ontem. Itaú eleva o IPCA. A volta do ICMS sobre combustíveis permanece como risco altíssima no radar. Olha só, eles aumentaram, mas num cenário que o ICMS não volta. E se voltar, aí, irmão, vai dar ruim. O IPCA é um dos índices que são de... Ei, já tá com seu cartão de crédito da Rico na mão? Então corre para ativar seu Investback e receber uma parte dos seus gastos utilizados para medir a inflação. Então lá, o Banco agora projeta o IPCA terminando 2023 em 6,3% de 5,8% anteriormente, aumentar em 0,5% a perspectiva. Eu não coloquei o nome aqui, mas ontem, aquele boletim da Focus, pela 9ª semana consecutiva, revisou a inflação para cima. 9ª semana
consecutiva, revisou para cima. Assim, o ideal é você projeta um número, sei lá, você faz 1 ou 2 revisões ao longo do ano. Toda semana está sendo revisado para cima. Isso é um indicador do seguinte, ó, toda semana algum novo elemento ou alguma expectativa não está sendo cumprida, e isso faz com que os números sejam, né, reavaliados, e o cenário que vem se demonstrando é de uma piora assim inquestionável. São 9 semanas consecutivas. Hoje é o 45º dia do desgoverno. Eu acho que é para explicar, claro, que o Brasil vive uma crise não apenas econômica, mas em diversas áreas. Como falei para vocês também, por outro lado, de notícia interessante, mas que diz respeito a Bolsonaro. Um dos pontos aí que vem deixando muitas pessoas de cabelo em pé são as possibilidades do desgoverno gastar de forma desenfreada, a dívida subir, né, lá para as cucuias. Atenção, radar fixo, limite 60. Perguntando, vai ou não vai ter responsabilidade fiscal? Isso é só um questionamento. A turma olha e fala, pô, além de gastar 37 ministérios, é uma turma com histórico de inchar o tamanho do Estado. Então, assim, não tem uma... Posso falar, né? Tem muito que oferecer, uma reputação muito boa para exigir confiança. Aí o Poder 360 soltou uma nota bem interessante. Se você tem um gráfico, mostro para vocês em seguida, que a manchete é o seguinte: custo com funcionário público caiu 10% em 4 anos de Bolsonaro. E olha o subtítulo: governo anterior foi o primeiro a reduzir as despesas desde o início da série histórica, em 1997. O governo de Jair Bolsonaro foi o único mandato presidencial a registrar queda nestas despesas desde 1997. Único. Em 2018, os valores de executivo, legislativo e judiciário, gasto com pessoas em cargo social, eram de 383,8 bilhões. Em 2022, caiu para 343,4 bilhões. E você vê aí, né? Aumento constante. No governo Bolsonaro conseguiram a queda. Os que pegam ali e falam, não, vamos dar uma reduzida. Reduzir o tamanho do Estado assim um pouquinho, tá gastando demais. Gastando demais. O tal déficit é olhar o que não. Quanto o governo ganha, quanto o governo gasta. Se reduzir o déficit, pode também reduzir o tamanho da máquina, para dar uma enxugada. Você não precisa aumentar a arrecadação a todo momento. Mas adianta explicar? Aí depois a turma reclama. Consegue aquelas notas. O vereador voltou pelo aumento do seu salário na praia. Só estou pegando um exemplo bem absurdo, para nem ligar com o governo federal. Porque a administração pública prometeu aí durante o período eleitoral um aumento do salário mínimo, que no momento está 1.302. Ele sequer consegue aumentar para 1.320. Enquanto isso, tem gente aí ganhando mais de 40 mil. Mais de 40 mil, foi aprovado. Efeito Lula deve elevar gasto com juros. Notícia fresquinha de ontem. Infomani. Isto é dinheiro. Isto é aquela que fazia aquelas capas escabrosas contra Bolsonaro. Economista diz que gastança sem lastro no governo pode aumentar o custo da dívida. Quem poderia imaginar, meu Deus? Essas são as notícias do 45º dia do desgoverno. Não tem nem 2 meses. Este é o cenário catastrófico que vem surgindo. PAN dos cigarrinhos de chocolate pede autofalência à justiça. Você lembra daquela que tem uma propaganda que circula bastante na internet? É um menino com um cigarrinho de chocolate de autofalência. Ontem a gente comentou sobre Ortopé, a Marisa, Americanas, Livraria Cultura. As empresas brasileiras estão bem complicadas. Várias demissões. Eu estou ansioso para ver o CAGED de janeiro. O de dezembro já foi assustador. Mais de 430 mil empregos negativos. Não só negativo, 430 mil. Do mês de dezembro, que sempre bate positivo. É inacreditável.
desespero e a falta de esperança que o empresariado está olhando para a situação brasileira. Volkswagen suspende temporariamente produção em fábricas brasileiras. É de ontem. Isso aqui também, viu? Notícia de ontem. Não é de ser repetida, não. Aqui eu vou pegar o compilado do ano para tentar mostrar. Olha, o preço tá quebrando, viu? O preço tá ruim, viu? Notícias recentes. 45, hoje é o 45º dia do desgoverno. E aí, perante esse caos, você vai contar. O desgoverno tem que fazer uma coisa. Até agora não teve nada. A única coisa que eles fizeram foi revogar o que Bolsonaro fez. Só. Nada mais. Vamos dar uma olhada. Governo de propostas. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, falou o seguinte: escuta isso aqui. Que nós precisamos acabar com o saque aniversário de garantia. Queria também deixar aqui aos senhores, pedir apoio aos senhores nesse debate. De hoje, Você vê, né? Tem que acabar o saque aniversário do Fundo de Garantia. estou devidamente sendo muito atacado pelo povo do chamado mercado. Mas aqui nós somos mercado, não somos? Claro. Será que ele está sendo atacado pelo mercado ou está sendo atacado pelo trabalhador? Quem será, né? Não sei. Vamos continuar. Quando o pessoal dos bancos está muito nervosos, porque eu tenho feito falas que vou pautar para a gente rever o saque aniversário de fundo de garantia. Muita gente não responde porque, coitado do trabalhador, tem direito, de fato, tem direito. É no trabalhador o fundo de garantia, mas ele tem dois papéis importantes: o recurso tem o fundo para investimento, habitação, saneamento, e tem... Atenção, radar fixo, limite 80. O fundo de garantia é teu. O fundo de garantia é teu. Só que não é pra tu usar do jeito que tu quer. Você vê que ele diz, ó, tem duas funções. Uma, criar um fundo. Pra poder, a coisa de infraestrutura, né? Basicamente, pro governo poder se fiar, que tem um cacauzinho ali que eles podem mexer. E aí o outro é pra te socorrer. O outro é pra te socorrer quando tu ficar desempregado. Não importa se o dinheiro é teu ou não, na visão dos picanheiros, o fundo de garantia serve pra isso. E aí de você que reclame, se você estiver reclamando, você aí que ganha, sei lá, pouco, tá na pindaíba, é capaz dele lhe incluir na turma do mercado. Mas acho que o saque aniversário é um engodo, porque atrapalha a lógica da indústria. Porque tira, vai enfraquecendo o fundo para investimento. O fundo, né? Quando eu fui ministro, eu criei o FGTS, o Fundo de Investimento do próprio fundo, para engordar o fundo e para melhorar a rentabilidade desse trabalhador. Agora, o governo anterior vem e cria o saque aniversário, que a lógica do Paulo Guedes era acabar com o fundo. Essa é a grande verdade. Eu acho que a lógica do Paulo Guedes era deixar o trabalhador ter acesso ao seu próprio dinheiro. Acho que era essa a questão. Mas a turma do PT não gosta muito de liberdade. A turma do PT é melhor pro seu dinheiro. O seu dinheiro, quem sabe, são eles. Vou deixar também para vocês aí, à medida que o debate vai rolar, seguramente nós vamos pautar no Conselho Curador do Fundo de Garantia esse assunto. Quero contar com o apoio da indústria lá. Sensacional. Manda pros teus colegas de trabalho. Manda para aquele que fez o L. Falei aí, irmão. Parabéns. Você conseguiu. O país tá marchando pro buraco. Legal. Esse vídeo eu vou mandar no Telegram. Aqui na descrição. Vamos continuar. Entidades defendem proteção a trabalhadores e empresas temem engessamento na regulação de aplicativos. Você pega a matéria, você lê e fala o seguinte: as empresas entendem que dá para discutir alguma coisa, mas ao mesmo tempo as empresas têm medo do que é que vai ser proposto, que a depender das obrigações que serão criadas, pode aumentar bastante o custo e no final do dia acabar meio que gerando um certo problema.
Um dos pontos aí que vem sendo apontado é a questão de fundo de garantia também, né? A contribuição previdenciária. Como é que isso vai ser feito? Se vai descontar do cara, não vai? Será que o trabalhador, né, o motoboy, ele quer descontar esse dinheiro nesse momento? Às vezes as pessoas não entendem que muitas vezes o cara tá, às vezes, assim, tem muita gente que leva isso aqui como um trabalho principal. O cara faz isso. Se ele é motoboy, full time. Já tem outras pessoas que até fazem como trabalho principal, só como trabalho transitório. As linhas fortes que sustentam a democracia são desenhadas dia a dia no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. Ele está procurando alguma coisa, ele mudou de cidade, ou ele perdeu o emprego, está em busca de se relocar no mercado. E ainda tem gente que faz como um complemento extra. Então, às vezes, o cara, ele, naquele momento, ele está muito mais interessado em ter o seu dinheiro na íntegra do que qualquer outra coisa. Adianta falar? Não adianta. Isso daqui já era esperado. Coisas discutidas amplamente durante o período eleitoral. Vai fazer o quê? No dia de ontem, o Mercadante concedeu uma entrevista para a turma do UOL. A situação está aqui, né? Repercutindo no Poder 360. Empréstimo à Venezuela é assunto descabido, diz o Mercadante. O presidente do BNDES, o Mercadante, negou que o Banco de Fomento Estatal tem a pretensão de realizar novo empréstimo para a Venezuela. Graças a Deus, graças a Deus. Ele também afirmou que a repercussão acerca do tema se tornou ideologizada, descabida e irrelevante. Irrelevante. Não dá para discutir, não. Não tem nenhuma relevância um banco de fomento nacional ter concedido empréstimos aí para obras em outros países realizados por empresas brasileiras, como eles gostam de falar. O Brasil não ter recebido, né? Temos uma dívida em aberto, mas é irrelevante. Isso é ideologia. Cobrar dívida é ideológico. Olha só, você é um ideólogo. Se você está cobrando dívidas, não cobre. Tome calotes e seja feliz. Tomar calote é sensacional, né? PT. A turma do UOL coloca, né, a manchete: Mercadante, empréstimo à Venezuela é irrelevante e assunto ideologizado. Aí tem os vídeos dele, né, batendo papo lá com os jornalistas do UOL. E em determinado momento ele fala o seguinte sobre a Dilma: ela conhece muito a parte de infraestrutura, financiamento e crédito. A Dilma, viu? Estocar vento, mandioca, o cachorro atrás do menino. Foi na presidência dela que o Banco dos BRICS foi criado. Ela tem excelentes relações com os comunas. Ela vai trabalhar duro para superar esse período. Nós tivemos uma diretoria com muito pouca presença de crédito no Brasil. Acredito que ela vai ser um elo muito importante entre os comunas, o Banco do Brasil, o Banco dos BRICS e o BNDES. Para ser um elo, até acredito. Agora, falar que a Dilma conhece muito, meu Deus, não é demais. Quem tem boca fala o que quer. E aí o Estadão, mais uma vez. O Estadão deve estar tentando virar bolsonarista, ou pelo menos ocupar o vácuo do bolsonarismo. O Estadão solta mais um editorial no dia de ontem. Mal começou. O governo Dilma admite não ter base sólida de apoio no Congresso e quer driblar a lei para liberar 3 bilhões em emendas a deputados que não teriam direitos a elas. O governo fraco abriu para negócios, eis o modo petista de governar. Dá uma olhada, né? Vou dar uma pausa aqui para o nariz. Segue vivíssima na cabeça do Dilma a ideia se encontra com a construção de uma base de apoio. O governo, o Congresso, pode prescindir da negociação política em torno de projetos e se dá por meio da relação mercantil com parlamentares oportunistas dispostos a vender seus votos por dinheiro. Que lindo! Entendeu? Então, as negociações deveriam se dar, né, por questões de diálogo, construção política, mostrando, provando por A mais B, porque um projeto é melhor, ele é bom para o Brasil, mas não. Para eles daí pode ficar, né,
escanteado, assim, de lado, e podemos ir direto ao ponto. E tem uma relação mercantil, né? Dá que eu te dou outro. Tipo isso. O uso do cachimbo entorta a boca, diz o provérbio. Ao que parece, as lições dos escândalos nessa lei Petrolão, durante o mandarinato lulopetista e do orçamento secreto urdido por Bolsonaro, não foram assimiladas nem pelos que compram, nem pelos que vendem suas convicções. O Estadão revelou que o Planalto abriu para negócios aberto e articula com Lira maneiras de driblar a lei. Essa palavra, PT e driblar a lei. Nossa, para garantir que 209 deputados federais de primeiro mandato, empossados há poucos dias, possam dispor de cerca de 3 bilhões do orçamento de 2023. De acordo com a lei, esses parlamentares não têm direito de indicar nem um centavo em emendas para suas bases eleitorais em 2023. Razões simples. O orçamento de 23 foi elaborado no ano passado. Os 209 novatos, portanto, só poderão indicar emendas ao orçamento de 2024 a ser elaborado pela nova legislatura. Aí vem. Mas ao que se parece, essa vedação legal elementar é apenas um pequeno detalhe diante da urgência do desgoverno de criar uma base de apoio para ovar projetos de seu interesse. Só um pequeno detalhe. A lei é um detalhe, vamos dar um jeito. As tratativas são tão escancaradas que nenhum petista de 4 costados, como o deputado Gilmar Tato, um dos possíveis beneficiários do acerto, se pode ganhar com esse acerto, faz questão de esconder seus propósitos. Abre aspas. Se o governo estivesse forte, ou seja, não tá, poderia não dar emendas para os novatos, mas está fraco. Mas tem uma reforma tributária, não dá para pagar para ver. Se não fosse esse valor, 13 milhões por deputado, uma parcela significativa vai ter. Se não for 13, vai ser um valor porreta. Ainda não se sabe exatamente de que forma, do ponto de vista técnico, os deputados novatos serão agraciados com os 3 bilhões do orçamento de 23, mas a julgar pela disposição dos petistas, alguma mágica será feita. Ninguém duvida, né? Eu acho que ninguém duvida da capacidade do PT. Se o governo é fraco, como admitiu o deputado petista, porque os eleitores não elegeram parlamentares aliados ideologicamente e programaticamente com Dilma, o correto e republicano seria o Dilma apresentar ao país um programa de governo digno do nome e despachar seus emissários políticos para negociar a construção de maiorias com o Congresso. Mas isso é um presidente republicano, não o Dilma. É assim que funciona, ou deveria funcionar, o presidencialismo de coalizão, um regime tão característico do país. A democracia é legítima, a divisão de poder entre forças políticas representativas da sociedade, seja por meio da distribuição de cargos na administração pública direta e indireta, seja pela disposição de recursos do orçamento da União. Mas essa negociação, evidentemente, tem de se pautar pelo respeito às leis e à Constituição, além de ser orientada pelo interesse público. O ministro das Relações Institucionais, o Padilha, ele confirmou para o Estadão, a existência de tratativas entre o Dilma e o presidente da Câmara para liberar recursos do orçamento. Está confirmado, eles estão vendo o que vai ser feito. Se os novatos tiverem bons projetos, boas propostas, podem ser contemplados pelo governo. Como sempre, o PT julga que os fins justificam os meios. Se os projetos forem bons, aí o Estadão coloca entre parênteses, para quem não se sabe. Bom para quem? Bom para quê? Bom para quem? Para quê, né? Quem define o que é bom? Eles. E se os parlamentares premiados votarem com desgoverno, pronto. E se votarem com desgoverno, dá-se um peteleco na lei e no interesse público.
parágrafo, até aumentei a letra. A abertura desse balcão de negócios com um pouco mais de um mês de governo é bastante ilustrativa. Ontem foi o 44º dia, não tem nem um mês e meio, né? Realmente é um pouco mais de um mês. Da visão desvirtuada do Dilma e do PT sobre a natureza da relação entre poderes executivo e legislativo. Indica também como alguns parlamentares, logo no primeiro mandato, já se mostram dispostos a colocar seus interesses paroquiais acima das leis e de uma agenda de reconstrução nacional. E assim, o que mais me incomoda é o fingimento. É o fingimento. É literalmente o fingimento. Isso daqui não nasceu hoje. Isso daqui não é novidade. O que está acontecendo hoje é um retrato dos últimos 30, 40 anos da República das Bananas, onde a população, o povo, o Brasil, um projeto de nação sempre é deixado em segundo plano. A turma da imprensa, eles sabem disso. A turma da imprensa, diferente do cidadão comum, eles ganham dinheiro para fazer a cobertura da política. Logo, enquanto o trabalhador acorda cedo, sai para trabalhar às vezes e o sol nem nasceu, trabalha igual condenado, volta para casa, muitas vezes chega extremamente tarde por causa do transporte público, quando não vai fazer uma coisa extra, um curso para tentar se capacitar, para conseguir uma coisinha melhor, quando não é assim. E aí ele chega em casa, às vezes faz um esforço no seu tempo livre para tentar dar uma olhadinha numa coisa e outra, tem que saber o que está acontecendo. E ainda assim ele se forma para não tomar decisões erradas. Enquanto o trabalhador faz todo esse esforço, essa turma ganha dinheiro para falar assim, ó, cara, o teu papel é acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Tu vai acompanhar e tu vai escrever e tu vai informar. Aí a turma usa a caneta deles, o teclado, né? O cara vai lá para escrever matérias, para criar cenários como esse. Para criar cenários como esse daqui. A turma da imprensa, se eles quisessem dar destaque a deputados preocupados com o Brasil, eles poderiam dar, mas isso não acontece. Não acontece. Eu acho que não é 2020, 2023 agora, de janeiro até agora, mês de fevereiro, você pega, por exemplo, a CNN, eu acho que nenhum deputado apareceu mais na CNN do que o Boulos. Se ninguém. Tá inacreditável. Desde que o João Camargo, que parece que se tornou o melhor amigo do Haddad, e poder discutir sobre a reforma tributária, bom para todo mundo. Parece que desde que ele começou a crescer amigo do Haddad, nosso bolso está todo santo dia na CNN. Todo santo dia. Os jornais, a mesma coisa. Não existe interesse, você vê grande parte do tempo da imprensa, fala assim, cara, vamos tentar, vamos pontuar, vamos dar destaque aqui a uma pauta propositiva, uma pauta positiva. Porque não tem que ser da própria turma da esquerda, que eles dizem gostar. Não. Passaram aí 4 anos destruindo Bolsonaro, os maiores absurdos. Eu te dou, mas porque não vai falar o quê? Vou falar, tá, inventa alguma coisa. Aí você vai anotar, cartão corporativo. Olha, você sabia que Bolsonaro comprou um cachorro quente do seu segurança? Olha só, Bolsonaro não deixou o seu segurança da turma lá de apoio com fome. Ele gastou o cartão corporativo para comprar lanches. Comprou um enroladinho de salsicha. Nossa, é um criminoso. É o que tem pra falar. Aí você anota ontem. Olha, o Carlos Bolsonaro vai ser papai. Oh, meu Deus. Meu Deus. Aí anteontem, olha, Bolsonaro tem um novo genro que estava nomeado no GSI. Eu até comentei no vídeo ontem. Você tá, eita. Olha só, indicando pra ganhar dinheiro com altos cargos. A indicação do GSI era um extra do salário do cidadão de R$1.100. Até nisso, Bolsonaro é burro. Podia ter pegado seu genro e botado no Conselho de Itaipu. Conselho de Itaipu, Bolsonaro. Da próxima vez faz direito para poder reclamar. É o caos que a gente vive. É inacreditável. Aí vem com esse papinho. Ai, não tem agenda de reconstrução nacional. Não tem. Não tem. Meu Deus, vai passar 4 anos sem. Tem uma agenda de destruição nacional. Aí vem agora, vou fazer um editorial. Agora eu vou fazer um editorial. Aí enquanto você vê o caos, economia, segurança pública, vem
ambiente, social, 120 milhões de pessoas passando fome, na Marina Silva, ETs agora nos Estados Unidos, na Ásia, e a UOL. Olha o que eu coloquei aqui em cima, fiz questão de trazer. Tweet fixado. Tá fixado no topo do perfil, tu abre o perfil da UOL, tá lá, fixado, pra todo mundo poder ver. Você deve conhecer o Geraldo Alckmin como ex-governador de São Paulo, candidato à presidência e agora vice-ministro, ou desculpa, vice-presidente do novo desgoverno. Mas como é a vida dele além da política? O Geraldo, que ninguém conhece. Olha a carinha dele de feliz. Pai, vai receber um beijo dessa boca. Nossa senhora. Tá eu já, né? Escalando o Alckmin, botando em segundo plano. Aí eu fico olhando isso daí, fica parecendo até conspiração. Você vai Arthur Vigílio falando, pelo que eu conheço do Alckmin, ele deve estar torcendo pela ingovernabilidade. Pra depois dizer, não, vamos sacrificar em nome do Brasil. Vou governar isso daqui, vou organizar esse time. Organizar o meio de campo. Brasil, ame o beijo. Como diziam, né? Mas vamos lá. Não, pausa aqui de novo. Vamos cá falar do PT, Campos Neto de Bolsonaro. No dia de ontem teve lá a festa do PT. Vou colocar por aqui, vocês escutam o último falando. Não só fala do golpe, mas fala de Bolsonaro. Tudo que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do outro mandato de 4 anos de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país. A razão da nossa existência é a razão de levantar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É a razão da existência, melhorar o povo. Graças a Deus que a turma conseguiu destruir tudo que eles fizeram em 13 anos. Agora vão voltar para tentar reconstruir toda essa porcaria que eles fizeram. E vão tentar refazer. Mais uma vez, o cara não consegue tirar Bolsonaro da boca. Ser julgado pelo que ele fez, esse ingênuo. A vontade de perseguir é gigantesca. Não se controla. Mas beleza. Você vê como são as coisas. Sim, por mais que as pessoas possam ser adversárias. Sabe o boxe? O famoso golpe baixo? Golpe baixo, né? Pô, não pode ser abaixo da cintura. No boxe é da cintura pra cima, é o fair play. É jogar assim de uma forma minimamente educada. É lutar minimamente educado, que é um negócio meio violento, como se fosse a política brasileira. Nada contra o delegado. Pode ser o cara mais técnico do Brasil. Mas você vê, o delegado que apurou facada em Bolsonaro assume diretoria da PF. Enquanto a turma diz que quer desbolsonarizar a PF, a PRF, esse delegado assume um cargo na diretoria. Uma
coisa certa, né? Bolsonarista ele não é, senão ele não tinha recebido o cargo. Mas aí, sabe, tem necessidade? É como se fosse assim para mostrar, não, aqui ó, vamos valorizar os delegados. Sem necessidade. Nada contra o delegado, é porque pega mal, sabe? Esse evento, um atentado. Cara, o primeiro das pesquisas na época. Ganhou, inclusive, né? Mas não adianta. Só falando aqui rápido no Lauro Jardim, só comentar com vocês. Aliados veem Bolsonaro desguarnecido e sem defesa nas redes sociais. Isso daqui até eu comungo de uma opinião similar, que fala o seguinte, que aliados de Bolsonaro têm alertado para a debilidade de suas redes sociais nas respostas aos ataques que ele e seu governo vêm sofrendo. Segundo os ex-assessores, que têm conversado com ele, por falta de um esquema montado, as críticas a ele têm ficado sem qualquer reação, explicam desses aliados. Nem o PL, nem os deputados e senadores que foram eleitos, se aproveitando do prestígio de Bolsonaro, têm se manifestado. Criticam o uso do cartão corporativo no governo dele, por exemplo, e ninguém o defende. Nenhum ataque é rechaçado. E é realmente assim, de janeiro pra cá, até do final do ano pra cá, muita coisa que vem acontecendo contra Bolsonaro, no final do dia só sobrou meio que o povo. Muita gente se elegeu nas costas de Bolsonaro e fica naquela, né? Alguns inclusive tentam se descolar, não, olha só, não, apoio o Bolsonaro, mas não sou assim, bolsonarista, não é assim que as coisas funcionam. Acho um pouquinho de gratidão, né? Um pouquinho de gratidão. Já mereceu um pouquinho mais de cuidados. E o Dilma, assim, se essa fala fosse em um contexto normal, do Brasil, que não fosse a turma do PT falando, ainda mais no evento que ele celebrou a presença do Disseu, celebrou o que a Gleisi vem fazendo aí pelo PT e tudo mais, e se não fosse também após a fala, por exemplo, contra Bolsonaro, falando que é a justiça que vai ser julgado, que isso e aquilo outro, eu até falava, não, beleza, dá pra pensar em concordar com esse cara, dá pra pensar. Só que conhecendo a esquerda, olha o que o Dilma disse. Mas vocês precisam compreender que nós recebemos um país em 2023 muito pior do que aquele que nós recebemos em 2003. Muito mais incivilizado a sua máquina pública. Muito mais gente que não tem direito que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza e fazer com que aquelas pessoas que pregam ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não pensa assim, não é assim e não quer isso. Essas pessoas têm que ser isoladas. Será que ele tá falando realmente das pessoas que xingam nas ruas? Que eu acho que é uma parcela, assim, minúscula na sociedade. Não deve bater em, sei lá, 100 pessoas, que ficou de maluco. Será que ele tá falando dos seus adversários políticos? Eu fico meio receoso, vendo como essa turma tá meio revanchista, falando assim, não, essas pessoas têm que ser isoladas. Fico pensando, né, quantas pessoas ele está se referindo. Ah, beleza. Deixa lá a turma da democracia de lado. Dirceu tem destaque entre grandes nomes do PT em palco do aniversário. Reconhecer, né, o trabalho que o cara fez. De novo. Gleisi chama mercado de antiquado e diz que Banco Central corrobora com a mentira. Falou isso ao vivaço lá na festança do PT. Tá todo mundo alinhado nas críticas. Não vão baixar o tom, vão continuar apertando o juízo. Mas é a festa da democracia. Só reflete. Imagina se o Dilma tivesse indicado um presidente para o Banco Central. Qualquer um. Vai ter seu nome mais liberal, um Armínio Fraga, um André Lara Rezende, um Pércio Arinda. Imagina, qualquer um desses. Tem o Meirelles. E aí Bolsonaro estivesse criticando em público. Era editorial falando, olha, esta é a sanha autoritária de Bolsonaro,
não sabe lidar com as diferenças, é um chucro, é um burro, é um antidemocrata, só mostra porque ele não merece, porque o Brasil virou uma para internacional. Mas aqui de boa? Ah, de boa. Não, ela só chamou, né? Só noticia e tudo mais. É a festa da democracia. Aí depois essa turma, quando vê o Brasil no buraco mesmo, aí vai vir para defender o Alckmin. Olha, o Alckmin pode ser uma opção, hein? Talvez o impeachment seja bom. Se não for para defender o Alckmin, vai ficar gostadão. Ai, precisamos de um projeto de reconstrução nacional. Eles estão ajudando a destruir. Todo santo dia. Mas vamos lá. O Roberto Campos foi ontem no Roda Viva. O Vinícius Poit, acho que ele fez um L durante grande parte do mandato de Bolsonaro, fazer o L ser oposição na oposição mais no final do pleito. Mas enfim, o Vinícius Poit conseguiu resumir um pouquinho do que foi a participação do do Campos Neto lá no programa da Vera Magalhães. Aí vem o jornalista e faz uma pergunta para o presidente do Banco Central, importantíssima para o futuro do país, para controlar a inflação e os juros. Abre aspas. O senhor votou nas eleições com a camiseta da seleção brasileira? Vem outro jornalista, insiste na pergunta. Cara, não sei nem o que dizer. O financeiro é o seguinte, a Vera Magalhães conversa, ela fala que ele votou com a camisa do Brasil. Não é que ele votou com a camisa de Bolsonaro, não. Ele votou com a camisa do Brasil, gente. Olha só. O cara foi na eleição nacional e estava com a camisa do Brasil. Isso é um claro indicativo que ele vota em Bolsonaro. Que quem gosta do Brasil gosta de Bolsonaro. Olha, meu Deus, é um criminoso. Aí a Vera Magalhães falou isso. Aí a primeira pergunta do jornalista é: você se arrepende? Você se arrepende de ter votado com a camisa do Brasil, cidadão? Aí na cara, rapaz, vocês estão de brincadeira. Aí responde lá, o voto, isso aqui, aquilo outro. Olha a minha atuação, olha o que eu estou fazendo, vocês estão debatendo essa mesma tecla. Aí ele responde. Próxima, vá lá, jornalista, pergunte. Então, eu quero votar na pergunta anterior. O senhor votou com a camisa do Brasil. Votou com a camisa do Brasil. E aí? Você acha que isso pode ser... a gente pode ter um Banco Central independente com a pessoa votando com a camisa do Brasil? Esse foi o jornalismo de ontem do Roda Viva, entrevistando o Campos Neto. Assim, é inacreditável. É inacreditável. As perguntas deles, essa é a preocupação perante os juros, inflação, metas, etc. Não, ele queria saber da camisa do Brasil, o que ele discutia no grupo de WhatsApp que estava lá os ex-ministros de Bolsonaro. Olha só o crime dele, ele estava num grupo de WhatsApp. Aí lá a pessoa perguntando se houve interferência. Se houve interferência, se Bolsonaro interferiu. Ele falou: irmão, se tivesse interferência, eu teria saído. E um exemplo que o Campos Neto deu, pra mim assim, é inquestionável, tanto que eu não vi ninguém fazendo mais nenhuma pergunta sobre o tema. Ele falou o seguinte: olha só, juros altos é ruim pra popularidade do político. O político não quer juros altos. E ele falou: se você pega até a história recente do Brasil, nunca um Banco Central aumentou tanto os juros. Não aumentou ao longo do ano passado, ano de eleição, inclusive. Se Bolsonaro realmente quisesse interferir, ou tivesse interferido, os juros não ia estar desse jeito. Isso é uma medida a contragosto do governo. Medida contra gosto do governo, assim, o cara agiu contra o governo, vocês não estão vendo? Pelo amor de Deus. Aí vem depois, precisamos reconstruir o Brasil. Tá bom. Protesto na sede do Banco Central com petistas incluídos pedirá fora Campos Neto. Fora Bolsonaro, fora Temer, agora fora Campos Neto. Toda hora tem que tirar alguém que ele não gosta. Tá marcado aí para hoje, na sede do Banco Central no Rio de Janeiro, um protesto que 17 entidades e partidos de esquerda preparam contra a autonomia da instituição e a manutenção dos juros no patamar atual. Senta que lá vem reforma de quarto com duas cores. Comecei tirando a sem gracice com a cordona da Souvenir, fazendo a...
também em crítica à atuação do Roberto Campos Neto e a permanência dele na presidência do órgão. A organização do movimento, encabeçada pelo Sindicato dos Bancários do Rio, afirma já ter confirmado a adesão de membros do PT, PSOL, PCdoB e ainda da CUT-MS. Ter força sindical das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Entre outras organizações. Enquanto o PT está lá. Inclusive, o líder do PT, o Zequinha, o filho do José Disseu, incentiva a manifestação contra o presidente do Banco Central. Isso eles fazem publicamente o tempo todo, tá aí. Aí vai para as câmeras da CNN, liga. João Camargo! João Camargo! Peça pro Felipe Moura Brasil me botar no ar, João Camargo! Peça! Beleza, vou te colocar. Vou botar aqui no debate da CNN. Peraí que a Daniela Lima te botar agora. Aí chega lá. Não, olha só. Nós não criticamos o Campos Neto. Nós não. Nós apenas questionamos a questão dos juros. Acho que os juros é uma coisa meio complicada. Beleza? Beleza. Ele liga. João Camargo! Obrigado, João Camargo, pelo espaço na CNN. Aí sai da CNN e fica lá fora, Campos Neto, vagabundo! Destruidor do Brasil! Amanhã vamos derrubá-lo! Aí quando vai pra TV, não, só estamos falando dos juros. Só estamos falando dos juros. Absurdo o que está acontecendo e fica aí a turminha. Não, olha só, a turma do PT, eles não estão atacando. Eles estão atacando, é porque é um absurdo o que está acontecendo.
não estão personalizando seus ataques no Campo Neto. Não, tá não. Vão participar hoje aí da manifestação. Ah, meu Deus, o Brasil é inacreditável. Assim, a coisa acontece diante dos seus olhos. Você está vendo aqui, tá aqui na sua frente. Aí a empresa fala, não, o que você está vendo é mentira. Não acredite nos seus olhos, acredite na gente. A gente sabe o que realmente está acontecendo. A nível de Câmara, a turma do Estadão falou que o governo fraco já está negociando. O governo realmente está com uns problemas grandes, como a questão do União Brasil segue em aberto. No vídeo ontem eu falei para vocês sobre essa questão da federalização junto do PP. E também agora está colocando no bolo até o Avante. Eu falo o seguinte, União Brasil cobra mais cargos enquanto avança a confederação e trava planos do governo por base sólida. Aí fala que já estão negociações avançadas para que essa federação com o PP e com o Avante juntos, eles teriam 115 deputados e 15 senadores. Rapaz, tá base, então Dilma ia ter que sentar e tratar com carinho. São 115 votos. O cenário tende a ficar mais nebuloso para Dilma se a federação for oficializada. O PP apoiava Bolsonaro e neste ano se declarou independente em relação ao governo. A legenda, um dos pilares do Centrão, tem como líder principal o presidente da Câmara, Arthur Lira. Até agora, ele manteve a relação harmônica, porém fria, com o executivo. Lira contou com o apoio do PT para se reeleger presidente da casa. Por outro lado, o seu aliado, o Eumar Nascimento, líder do União Brasil, sempre preterido na formação do ministério. Essa segunda vez que eu tô doente, tá muito melhor do que a primeira. Não tô com dor de cabeça, não tô com fraqueza. Estou com a garganta inflamada e com bastante coriza. Mas vou te falar, viu? Como é ruim estar doente. Mas enfim. Por outro lado, teve olhado a Nascimento, né? Sempre preterido na formação do ministério. Então seria um bloco grande, 115. Deu a Nascimento, que foi um problema aí que o Lira ficou bem chateado. Você tem 115 deputados e um presidente da Câmara meio chateado com você, ainda tem outro ponto que ele no final que eu grifei, que é o fato que o Lira vê o seu maior rival, seu arqui-inimigo, Renan Calheiros, ganhando espaço, porque o Lira e Renan Calheiros são inimigos, porque ambos disputam o poder do estado de Alagoas. Simples assim. Então o Lira não está muito satisfeito com a turma do PT. São 115 deputados. A turma do União Brasil já não está muito contente. E o PP se declarou independente. Ser do papel é um bloco que pode causar muitos problemas para essa galera. Muitos problemas mesmo. E aí, sensacional aqui da CNN, eu não vejo muito sentido. Quem falou ao vivo no AFA Daniela Lima, e a nota traz assim um número que para mim mostra que tem algo errado. Tanto Daniela Lima fala ao vivo quanto a nota no escrita fala o seguinte, que o PL, PP e União Brasil disputam informação de federação de terceira via. Eles apontam que vai ter 123 deputados. Isso é impossível. Não tem como ter 123, porque só a União Brasil tem 59. O PL tem 99. Não vai. Dá mais de 200. Quando você coloca PP, PL e União Brasil, dá mais de 200. A nota diz que é 123. Não sei, eu acho que talvez seja uma tentativa de desestabilizar o governo. Não sei. Essa nota acho meio difícil. Isso daí pode ser de que trabalha por essa ideia, mas acho que sair do papel no momento atual, um PL tendo brigas internas, acho improvável. O Congresso prepara a bomba pro Dilma na discussão do Bolsa Família. Quem Nubank tem soluções de segurança para um carnaval com mais alalaô e menos Essa eu achei engraçada, é o seguinte, vai ter discussão sobre a questão dos 600 mais os R$200 por criança. E aí tem uma turma que está falando o seguinte, vamos propor mais. Vamos propor agora, além disso, mais 600 em dezembro. 13º. Aí você fala, pô, mas isso daí é o que tem interessante? Qual a treta por detrás disso? Ele vai falar o seguinte, já bateu um debate, já está certo no Congresso, que a galera vai trabalhar alguma coisa para poder ampliar a proposta. Vai ter essa discussão, não que vai acontecer. Com a oposição cobrando um valor maior para o benefício, caberá ao desgoverno dizer que é possível fazer. É o seguinte, já está com déficit, já aprovou a PEC do fundo, não vai ter dinheiro para colocar mais 600. Eu acho muito difícil. Então a turma começa a propor um monte de coisa. O Dilma vai negar. O governo vai conseguir bancar. Aí a turma vai ir para o jornal e falar
seguinte, olha só. O governo que disse importar com os pobres impediu o pagamento do 13º do Bolsa Família, o 13º do Auxílio Brasil. Ave Maria, olha só que absurdo. Olha que absurdo. Então tá levando para o embaixo também da narrativa, né? Não tem ninguém besta nessa história. Enquanto isso, o Senado tá pacificado, né? O Pacheco só tá esperando. Pai Lula manda, Pacheco faz. Pacheco vai aguardar o Haddad para votar flexibilização das leis estatais. Ele pretende aguardar que o Haddad mande os detalhes da agenda econômica dele, que eu acho que não existe, mas vamos esperar para ver. O Pacheco também pretende esperar, por exemplo, o envio de Haddad de projetos como que vai definir a nova âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos. Porque o Brasil todo está esperando também para ver. O Dilma tem pressa em aprovar as leis estatais para poder nomear os aliados. E é dar o exemplo do Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, né? Presidente do Banco do Norte, acho que é o Banco do Nordeste, isso tá errado. Mas enfim, a gente comentou sobre isso, né? O Lula indica esse cara, se não tivesse com uma certeza muito grande, que o Pacheco ia pautar e ia trabalhar pela aprovação. E dá tempo? Dá tempo. Mas antes, falando um pouco dessa agenda internacional, ainda com o empresariado, presidente do Conselho de Administração da Península Participações, Abílio Diniz. O que é isso? Agenda, Palácio do Planalto, 3 da tarde, o empresariado, como é que faz o L, tendo acesso para discutir, né, o futuro do nosso Brasil. O Renato pergunta o seguinte: o Abílio já está indo beijar a mão do Dilma. Será que ele vai pedir algum favor do BNDES? Não sei, né? Só estamos questionados. Cadê esse? Macron reforça a união com Dilma, Biden e Zelensky. Vamos juntos. Isso é engraçado. Esse perfil Dilma, ele não é um cara de direita, ele também não é um cara de esquerda pra valer. Ele é um cara que transita em algumas bolhas na internet, tá? Uma bolha que, assim, uma bolha que repercute dentro da turma da esquerda em parte. E ele coloca, né? Aí o time anti-imperialista lutando pelos trabalhadores. Essa esquerda atual é simplesmente patética. Vai comentando com vocês, foi até um vídeo do Talking Show para contar um fato curioso que aconteceu com a postagem que eu fiz no Twitter, que envolve essa questão da esquerda brigando entre si. Eles passaram décadas contra o imperialismo americano e agora sentaram no colo. Já esse perfil aqui, o Romulus Maia, é um cara que é realmente da esquerda. Não, tem um blog dele também, etc, tudo mais. Aí ele traz aqui a matéria do UOL. Fala o seguinte, ó, sinais, fortes sinais. Olha o que a matéria do UOL diz. Prats diz que Petrobras busca cooperação para a transição energética após encontrar o CEO da Shell. Shell? A Shell, rapaz. Quem poderia imaginar? A Shell, hein? A empresa anglo-holandesa. Olha só, a Petrobras é nossa, não. A Petrobras agora toma decisões baseadas em bate-papos. Toma da Shell. Você vê como as coisas mudam. Como as coisas mudam. Aí afirmou que segundo é que a companhia está se aproximando de outras grandes empresas do setor para construir novas oportunidades de cooperação, tanto no segmento de óleo e gás como para a transição energética. A expectativa era gasolina barata e a realidade é crédito de carbono. Aí a turma que se diz anti-imperialista, antes do Dilma viajar, a turma da BlackRock queria encontrar com ele a todo custo. Se eu sou BlackRock, mercado quer âncora fiscal para deixar de navegar às cegas. O diretor da BlackRock no Brasil, que deu entrevista aí para a turma do Metrópolis, eu achei engraçado só esse parágrafo. Castro diz que os gestores estrangeiros estão mais otimistas com o Brasil por não acompanharem o ruído político local. Ele não acompanha a política, é por isso que ele está tranquilo. Se tivesse acompanhando. Olá, eu sou a Miriam Suanazzi, sou do Sinop, Mato Grosso, estou aqui em Recife, apresentando. Eu acho que não está muito tranquilo não, viu? Mas sendo a BlackRock quem ela é, eu acho que ela torce pelo caos.
de controlar. As palavras de Larry Fink, que é o CEO da BlackRock Global, não costumam ser ignoradas. Há um padrão nos últimos anos que mostra como as sugestões da BlackRock se tornam rapidamente em decisões políticas. O cara da BlackRock aqui, está em busca do arcabouço fiscal. Agora eu acho que o arcabouço fiscal vai sair. Agora eu acho que sai. 6 meses depois do CEO da BlackRock ter apelado ao novo sistema de pensões privadas da Europa, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis, anunciou em junho do ano passado um novo plano pessoal pan-europeu de pensões que deve entrar em vigor já em 2019. O cara falou, pô, vocês deviam criar um fundo e, né? Ele pediu e foi ouvido. A medida pode afetar 250 milhões de europeus e a criação, à escala europeia, de um sistema privado de pensões de reforma que dá a possibilidade aos cidadãos europeus de descontar com impostos reduzidos para um fundo comum, gerido por empresas privadas. E, olha que interessante, a BlackRock já gere uma espécie de projeto piloto de pensões privadas europeias. Quem que ia sair na frente? Quem que ia sair na frente, né? Que foi criado para juntar os descontos de um setor profissional específico ou dos investigadores. Tem uma turma que está extremamente interessada em discutir diversas coisas no Brasil. Vários grandes empresários brasileiros e internacionais têm muito interesse na agenda política brasileira. Uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para refletir, o Brasil é um país que está longe de ser rico, no sentido assim, da população ter muito acesso, mas independente, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Quase 220 milhões, é muita gente. Um mercado consumidor absurdo, 220, mais de 10 milhões de brasileiros, é muita gente. A Austrália inteira, quase do tamanho do Brasil, tem 25 milhões de habitantes. Por mais que o pessoal aqui tenha um poder de compra maior, nada vende como vende no Brasil. Empresa do setor de comida. A Beni Diniz vende comida? Não sei, acho que não. Ele é do varejo, né? Mas do supermercado, não, mas nada a ver com comida, não. Sim, o ser humano pode ter o dinheiro que for. A diferença é a qualidade da comida. Agora ele não vai comer todo o supermercado, por mais rico que ele seja. Então, quando você tem uma população muito grande, você vende muito. É um mercado consumidor extremamente disputado. As pessoas querem ter acesso. Ainda mais num mundo que hoje você vê que, na verdade, não é só isso, né? Comida hoje em dia também é um ativo bem complicado, é um commodity bem importante, junto com outras coisas. E você vê vários temas que estão sendo discutidos no Brasil, reforma tributária, um monte de gente quer dar pitaco, um monte de gente está preocupado também com algumas coisas, arcabouço fiscal, por exemplo, para poder fazer os investimentos certinho. Por quê? Porque ninguém quer perder dinheiro. Se você é um investidor, você não quer investir errado. Você sabe que isso é um arcabouço sem responsabilidade, pode ter uma mudança, né? Um caos cambial, você acaba perdendo dinheiro, o papel moeda daquele país, né? A moeda daquele país se desvalorizar demais. Então, assim, várias coisas que vão acontecendo ao redor da turma da pica, né? Você fica assim olhando e fala, muita coincidência. É coincidência atrás de coincidência. Ou será que não é coincidência? Enfim, né? Eu não sei. O que eu sei é que... Cadê? O que eu sei é que esses são os links do vídeo de hoje. Perdoe minha voz. Perdoe assim, tô doente. Mas não vou deixar de gravar todos os dias. Estamos aqui, o nosso compromisso. Os vídeos, mandando no Telegram. O link tá aqui na descrição. Mais uma vez, me perdoem. Se der, compartilha o vídeo, não vai cair o dedo. Com fé em Deus. Amanhã espero estar melhor e poder vocês de novo. Grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui. Ei, você aí. Você sabia que o seu dinheiro...
Não.